A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Obrigado, Marcos, pelas palavras que saiu de Deus. Amém. Enquanto isso, eu vejo que os irmãos estão todos muito bonitos. Amém. Eu vejo a glória de Deus na vida dos meus irmãos. Não quero dizer que os feios não são de Deus também. Eu não quero dizer que os feios não são de Deus também. Deus fez todo mundo, até os animais. Mas estar com Deus é evolução, né, irmão? Vejo irmão com roupa bonita, maquiado, né? Não estou sendo bajulador, que a bajulação não vem de Deus, né? Vejo as irmãs felizes. Eu estou contente também por trazer a mensagem, Deus me trazer a mensagem. Eu espero que eu consiga concluir, sabe? Se não, vou pedir permissão para o pastor fazer uma parte 2. Olha, glória a Deus. E algo que Deus falou no meu coração. E eu vou falar para a igreja. A partir de hoje eu vou falar para a igreja. Porque a gente começa a pregar e as pessoas pensam assim, eu dou na verdade. Não, o que eu dou na verdade é Cristo. Amém. E Deus fala primeiro com o profeta. Verdade. E a gente vai vir afiado, né? Mas a lapada já comeu aqui na minha costa. Tá bom, irmão? É sempre assim. É sempre assim, não tem como fugir, não tem medicina para isso não. Bom, o texto base se encontra em livro de Números. O pessoal que está fazendo leitura bíblica já passou por isso. Já leu em Números. Então, glória a Deus, está acontecendo isso. A gente não vai precisar estar folheando a Bíblia, né? Que mesmo folheando a Bíblia a gente perde tempo. E isso é para que eu te ensino. Eu tenho sentido a falar com o pessoal do Fica a curso. dica. Fica a dica. Tá bom? No curso de ensino, a gente distribuiu até uns caderninhos para anotar Olha aí. os versículos, porque tem vezes a gente esquece, mas é importante a gente ter anotado. Número 22, do 8 9. 8 ou 9. Enquanto o meu irmão bota ali, o texto da pregação é o profeta e a jumenta. Nós vamos conhecer quem é o profeta e quem é a jumenta. E quando Deus quer, Deus usa até a jumenta. Pronto, já falei. Quem é bom de Bíblia já sabe. Número 22, 8. Passe a noite aqui, disse Balaão pela manhã, eu lhe direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. O profeta já foi revelado, o profeta Balaão. Irmãos, a palavra está dizendo profeta, mas nós vamos ver que o profeta não era profeta. Ele se dizia ser profeta. E nós vamos ver isso daí. A história se passa nos 4 primeiros livros da Bíblia, no livro de Número, capítulo 22. Até abrir aqui. Nós lemos, mas a gente pode esquecer de alguma coisa, né, irmãos? Número 22. O povo de Israel saiu do Egito, tiveram algumas vitórias, alcançaram terrenos sobre a tutela do líder Moisés. Tinha vencido os cananeus, tinha vencido os amorreus, tinha tomado conta da cidade dos amorreus e em seguida foi para essa cidade dos moabitas. Local, posso dizer assim, o local onde se desenrolou a história. Que o profeta Balaão
estava tramando contra o povo de Deus. A grande verdade é essa. Deus tinha dado vitória, entregado seus inimigos em suas mãos, mas, meus irmãos, o inimigo, o nosso adversário, ele não descansa. Os povos cananeus, só um detalhe, Israel tinha uma promessa de conhecer a Canaã, a terra prometida. A mesma terra em que Ló escolheu. É engraçado isso, que Deus é tão soberano, que Deus botou as palavras na boca de Abraão e disse assim, se tu escolher essa terra aqui, eu vou para outra. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu a terra prometida. A terra que estava mandando leite e mel, que os campos eram verdes, que tinha tudo em abundância. E Ló foi para lá. Seguindo Sodoma e Gomorra, era essa terra, que era o caminho de Deus. Deus disse para Moisés, essa terra que você segue, e esses povos aqui, você peleja com eles, esses povos vou te dar nas tuas mãos. Tu vai decidir se tu mata ou não. Só que no meio dessa história, o povo de Israel teve que lutar. Porque vocês sabem que o inimigo, ele quer te matar. E o povo de Israel tiveram que lutar. E Deus liberou Moisés, se quiser matar, mata. Moisés até tentou, mas esse povo vem um semblante duro e pesado para não matar. Vamos lutar contra ele e Deus vai nos dar a vitória. Mas o povo estava cansado, porque vieram de duas pelejas. Vieram contra os cananeus, que eram um povo guerreiro, e eram os amorreus. Então eles chegaram nas cidades ali, que eram de Moabe e de Amon, que eram duas cidades irmãs. Por que são irmãs? Nós vamos ver para frente. Mas vamos voltar para o rumo de Canaã. O povo já tinha enterrado 2 guerreiros. Capítulo 20 de Números diz que Moisés tinha enterrado Miriam e Arão. 2 guerreiros na fé que faziam extremamente a vontade de Deus e ajudavam espiritualmente o povo de Deus. Miriam era uma adoradora. Arão consultava diretamente a Deus, ouvia a voz de Deus e falava o recado de Deus. Arão, irmão de Moisés. E eles tiveram um fim. E eles morreram. A prova de Deus leva a eles. Por quê? Em seguida, Deus queria deixar levantar outras pessoas. E quando Deus fecha uma porta, Deus abre outras portas. E ali já estava Josué, porque ali se Deus sabia que o inimigo ia lutar diferente contra o povo de Israel. Até então o povo de Israel não era guerreiro. E o povo de Israel tiveram que aprender o ofício da guerra. Liderado por Josué, Caleb, estava auxiliando diretamente Moisés. E foi uma grande perda, porque Miriam, a palavra de Deus diz que Miriam dançou. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Miriam dançou. E Arão era um braço forte de Moisés. E o povo estava cansado de luta. O povo, ao mesmo tempo que viu Deus, um braço forte, matar os egípcios, e Deus dá vitória, mas chega aquele momento que se cansa. Após o sepultamento, o povo de Deus queria um local de descanso.
E eles se estabeleceram nas terras de Moabe. A palavra de Deus diz, Gênesis 20, 19. Vamos conhecer quem é os Moabitas. Pode pôr aqui, 20, 19. Amém. Pois o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Não, é 19, é 19. Não tem 19. Não, perdão, é 20, capítulo, não. Olha, capítulo 20, verso 19. Não. 19 e 20. 19 e 20. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu botei o 20, não sei por que eu botei o 20 aqui. Veio aqui perto um vilarejo, em um lugar bem pequeno. Deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Pode passar? Você se lembra disso que o anjo disse aqui? Que não destruiria. Isso aqui é bom. Pode passar. Pula para o 38. Vou ganhar tempo. Aqui está como deu origem aos amonitas, aos moabitas. Sabe de onde veio, meus irmãos? Lembra que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? E Ló foi para Zoar. Zoar, essa terra de Zoar, é a terra dos moabitas. E aí Ló, a filha mais velha, deu vinho para Ló. E Ló bebeu. E elas dormiram com seu pai, para que a semente do seu pai continuasse na terra, como era de costumes. E depois, a mais velha disse para a mais nova: dorme com meu pai. Ontem eu dormi e nem percebeu quem era. Dá vinho para ele e dorme com nosso pai. Dessa construção veio o povo moabita, porque o filho da mais velha se chamou de 27. Moabe. 37, não. 37. Aí. E chamou o nome de Moabe. E ele deu origem ao povo moabita. E a mais nova deu origem ao povo amonita, que o seu nome era Ben-Ami. Amém? Amém. Essas são a geração de Ló. E aí a gente se lembra daquela passagem lá que Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que você saia do pé de Ló. Existem espíritos familiares. Existem maldições que precisam ser quebradas. Mas para ser quebrada, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, para você descansar no Senhor. E assim você vai dizer: direi que Ele é meu Deus e o meu refúgio. Ah, mas maldição hereditária não existe. 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 Porque Deus, quando salva o humano, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz nova todas as coisas. Mas o homem antigo, ele fica lá morto.
ele recebe uma pancada violenta da parte de Deus. Mas se ele for alimentado, ele vai voltar que nem um tubarão, querendo pegar carne. E aí você vai dar carne, vai alimentar ele. Se você alimentar ele, o velho homem volta. Infelizmente, a geração de Ló deu origem a isso. E ali se estabeleceu o quê? Moabe. E aí apareceu os amonitas, moabitas. Povo este que se encontrou com o povo de Israel. O que eles fizeram? Uma parte deles, Deus botou no coração de Moisés e disse assim: deixa-me passar por essa terra, deixa-me passar no meio das vinhas, deixa-me passar no meio das tuas fazendas, deixa-me passar no meio das tuas ruas, mas nós não iremos nem para a direita, nem para a esquerda, não mataremos ninguém, não roubaremos ninguém, só queremos atravessar o teu terreno. Tu sabe o que eles fizeram? Levantaram a espada, levantaram ferramenta e queriam pelejar, matar contra o teu inimigo. E eu pergunto, quantas vezes o nosso inimigo, sem causa, nos aflige, quer fazer mal? Mas a palavra de Deus diz que para nós nos alegrarmos, porque toda vez que você está fazendo isso, é porque você está com Deus. Não pense, não deixe Satanás te enganar. Eu estou fazendo coisa errada. Não, toda vez que você chegar próximo de Deus, o inferno vai se levantar. Se o inferno se levantar contra você, é porque o inferno, o mundo não te reconhece. Assim como não conheceu Cristo, ele não te reconhece. Então esse é o motivo de você dar glória a Deus, aleluia, se agradar, se alegrar e dar glória a Deus, aleluia, meu. Glória a Deus. Porque você está fazendo a vontade de Deus na tua vida. Não se deixe enganar. O povo de Deus, eles cresceram assim como o nosso inimigo cresceu. E vemos que o inimigo mudou quando ele viu que Satanás viu que o povo de Deus estava fortificado na fé e que Deus fez eles guerreiros. Satanás mudou os seus planos. Ele vai, pede uma vez e volta com outros planos, com outras pessoas. Nós temos que estar atentos a isso, porque a batalha espiritual é assim. Ele vem trazer um prato de comida, não sei, um frango, depois vem com peixe, depois vem com isso, até achar o teu fraco. E o povo de Moabe, eles queriam vencer a todo custo o povo de Deus. Mas Moisés sabia que o povo de Deus, aquele era um povo de Deus também. Apenas estava desviado. Moisés não queria matar. Mas como eles se levantaram contra o povo de Deus, ele disse, mata. E eles morreram. Algumas cidades foram tomadas, mas faltavam outras cidades. E aí a gente vê uma consequência. Deus, ele perdoa os pecados. Eu não sei como foi o fim de Ló. Não sei se Ló se arrependeu, mas e Deus perdoa. Mas temos que ver, e Deus tem poder para perdoar os pecados, mas as consequências dos pecados continuam. Esse encontro de dois irmãos estarem brigando, porque são irmãos, vimos que os moabitas e os amonitas faziam parte de Israel. Tanto prova que no livro de Eclesiastes não, Neemias capítulo 13, pode pôr aqui, por favor? Eu gosto de falar as coisas
mas eu gosto de provar na Bíblia. Amém. Ah, mas os amonitas eram parente de Ló. Ló faz parte do povo de Israel. Moisés escreveu 7 livros, mas Deus permitiu que fosse colocado só 5. Mas 2 livros ficou fora. Se chama-se Septuaginta, não Pentateuco, mas Septuaginta. Um desses livros não está na Bíblia, mas Neemias acha e lê e fala para o seu povo. Bota Neemias capítulo 13, por favor. Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais deveria permitir que os amonitas ou moabitas fizessem parte da comunhão de Deus. Ou seja, ele não podia fazer parte com o povo de Israel. Porque lá, eles queriam dizimar. Ali estavam todas as tribos de Israel. Aí eles queriam dizimar o povo de Deus. Então eles não poderiam jamais, ou seja, a descendência de Ló. E aí, eu não quero só falar que o Ló deixou os caminhos, que Ló não adorava a Deus, que Ló era um desviado. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, não cabe nós julgarmos. O julgamento é Deus. Não cabe nós encher de argumentos. Não cabe nós julgar. Não cabe nós a dizer, ó, errou, o irmão errou. Não. O nosso dever é orar. O nosso dever é amar. O nosso dever é estar junto. Eu digo mais, talvez, se Ló não tivesse sido abandonado, isso jamais ia acontecer. Onde estava a geração de Abraão? Abraão, Isaac e Jacó. Bota aí 100 anos, 200 anos. E esse pessoal cresceu lá, errado, sujo. Quantas vezes nós vamos ver os nossos amados irmãos passando necessidade e a gente só criticando, distante e criticando. Onde estão as nossas orações? Onde está o nosso amor? Onde está a nossa hospitalidade? Eu digo em nome de Jesus, se Ló tivesse sido acolhido pelo povo de Israel, não tivesse se deixado de lado, isso não ia acontecer. E aí vem, Deus perdoa os pecados, mas a consequência fica. É por isso que Deus botou isso na minha mente. Antes de você falar alguma coisa, antes de você agir, peça a sabedoria de Deus. É verdade. Porque um passo em falso, você põe tudo a perder. Sabe aquela conversa difícil que você tem que ter, mas você fica desviando da conversa? É necessário ter essa conversa. Porque essa conversa, enquanto há tempo de conversa, depois não há tempo de conversa, depois da separação, depois da desunião, Verdade, meu Deus. depois a raiva aumenta. O perdão, a pessoa libera o perdão, mas a separação continua, a brecha continua. Quem vai tapar essa brecha? Só Jesus para tapar essa brecha.
Aí, mas é preciso tanto de um lado como de outro. Deixar Deus trabalhar no coração. E muitas vezes nós não deixamos Deus trabalhar no nosso coração. E o povo de Israel se afastou do povo, dessa parte do povo de Deus. Se existe um erro de Israel, eu não digo nosso também. Muitas vezes nós nos afastamos, porque fez mal, porque fez aquilo. Mas a gente se esquece, porque um dos lados vão enfraquecer, um dos lados vão se romper. Isso não é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que quem comigo não ajunta, terra dividida, reino dividido subsiste? Não subsiste. Perguntaram para Jesus: tu faz, tu cura, em nome de Deus eu vou. Jesus disse assim: reino dividido não subsiste. Ou seja, como ele vai repreender o demônio se ele está pelo demônio? Se ele é do diabo, como ele vai repreender o diabo? Vai desfazer a obra do diabo? Não há. Não há. Então, o povo de Israel, um dia desse, uma das tribos que morava na África caminharam mais de 200 anos para chegar em Israel. Mês passado chegaram em Israel. Isso foi uma profecia de Israel. Uma profecia. De Rafa foi isso? A tribo de Efraim. A tribo de Efraim. Estava cativo. Porque eu não queria liberar ele. Não queria liberar ele. Uma parte foi e outra parte ficou porque o país não deixou. E Israel está tentando negociar para trazer todos eles. Então, irmãos, não deixamos o problema para depois. O problema só cresce e acaba com aquilo que restou. Um dia desse, a Jéssica estava pregando, a pastora Jéssica estava pregando sobre um problema que tem aqui atrás. Esse problema, se continuar, pode ser que gastar um barril de dinheiro para consertar isso. Enquanto não se consertar, o problema vai continuar. E muitas vezes nós empurramos com a barriga os nossos problemas. Deixa para depois. E aí deixamos. Aí a sujeira vem, a praga vem. E quando a praga vem as bactérias. Quando as bactérias vêm, tem aquele remedinho ruim e caro. E até para você comprar na farmácia, só com receita. Que é o antibiótico. O antibiótico que tu vai tomar. Para te tomar, meu amigo, tu toma um, já estraga o teu estômago. Vai doer no bolso. Vai perder sono. Vai perder a paz. Mas isso é um plano do inimigo. Porque Satanás, ele cogita com as coisas do homem, não com as coisas de Deus. As coisas do homem ele conhece. Ele diz, bom, vamos deixar assim esse pessoal aí, vamos fazer essa divisão. É melhor assim. O que aconteceu? Esse pessoal foram atrás do profeta Balaão. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, pegou um profeta de Deus,
para amaldiçoar o povo de Deus. Como é que é isso, Senhor? Mas muitas vezes nós nos deixamos, nós esquecemos que a nossa boca, ela serve para amaldiçoar e serve para abençoar. Nos esquecemos também que tanto serve para mim, aqueles que me amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que me abençoarem serão abençoados. Mas serve também para você. Se eu fazer isso para você, eu vou ser amaldiçoado. E muitas vezes nós não vigiamos na palavra. Nós temos que aprender a tirar a nossa sujeira e não jogar na porta do vizinho, e não jogar na rua. A sujeira tem que pegar, fechar e botar no lixo e jogar fora. Sabe por quê? Um dia ela volta para você. Quando você vê o seu irmão com um problema, você não vai tapar o buraco dele. Você não vai cobrir o seu pecado, mas você vai ajudar o seu irmão a se restabelecer, meu irmão. Vá lá e resolva. Muitas vezes nós vemos os nossos parentes perecer, os nossos parentes que não são de Jesus. Lá na frente, os teus parentes, nossos parentes, vão estar sofrendo. E você vai ter que tirar do seu bolso para pagar. Ah, mas eu estou aqui na Espanha. Ore por eles. Hoje a tecnologia tem um WhatsApp, faz uma ligação, meu irmão, como é que você está? Ô tio, olha, Deus te abençoe. Senhor, abençoa, dá livramento, Senhor, abençoa. Se preocupe, sabe? E procure saber como estão os seus parentes. Abençoe. Envie algo, pergunte como é que está. Porque o Brasil está em crise. Vou te contar uma história. O rato disse, olha, gente, o patrão trouxe uma ratoeira. E aí o rato procurou a vaca. Sabe, o problema é teu. Vai, o problema é teu. E aí depois ele procurou a galinha. O problema é teu. O problema é teu. E aí depois o rato procurou o porco. O problema é teu. O rato procurou o problema é teu. E aí lá estava a ratoeira. E o rato agoniado, pelo amor de Deus, me ajude, alguém vai me ajudar. Eu vou morrer de fome, essa ratoeira vai me matar. A ratoeira ficou lá, enferrujou. A mulher do fazendeiro pisou, ela contraria a doença, chegou a óbito. O que foi que o fazendeiro fez? Chamou os convidados para o enterro, e aí o pessoal precisava comer. Corta a galinha. E chegavam mais convidados. Depois, corta o porco. Depois, a cabeça da vaca. Porque ali todo mundo entrou para se escandalizar. Como a mulher morreu tão cedo, estava tão nova, a mulher do fazendeiro. Moral da história. Por que não ajudaram o ratinho? Vocês estão entendendo o que acontece, meu irmão? Então, meu irmão, já é hora de a gente ver o que nós estamos fazendo. Já está na hora de nós vamos ver, somos servos de Deus, o que eu estou fazendo para o meu irmão. Sabe, meus irmãos,
Deus deu duas ordenanças para a igreja. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós estamos perdidos, sabe? Quando nós queremos julgar o nosso irmão, queremos ser melhor do que o nosso irmão, nós nos julgamos melhor, sabe, meus irmãos? Porque a lei da semeadura, ela é obrigatória. Eu tenho que falar isso porque Deus quer restaurar essa igreja. Deus fala aos meus ouvidos que Deus está levantando um vento de mudança para essa igreja. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a que liberta. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos nos libertar desse peso espiritual, meu irmão. Porque isso gera maldição. Isso gera catástrofe. Quando você abençoa o seu irmão, você é abençoado. Quem quer ser abençoado? Todo mundo levanta a mão aí, né? Todo mundo quer ser abençoado. Quem quer ser amaldiçoado? Ninguém. Isso é a lei da semeadura mesmo. Gálatas, pode pôr Gálatas 6 e 7. Gálatas 6 e 7 e 8. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. 8. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Nós temos que começar a olhar os frutos do Espírito. Diferenciar a carne e o Espírito. Só existe duas naturezas, meu irmão. A natureza da carne e a natureza do Espírito. Para resumir, os frutos do Espírito é o amor. Como você resume o amor? Amando o seu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Sabe o que se torna impossível? Quando você deixa a conversa ruim, a conversa desagradável para depois. Porque depois se acabou. Por mais que haja briga, por mais que haja discussão, mas a palavra branda acalma o furor. Se você é de Deus, ore para Deus, confie em Deus, peça a sabedoria de Deus. Senhor, me dá palavras. Senhor, vem comigo. Quando a gente vai viajar, diz, não, Senhor, vem comigo. Já abençoa. Senhor, me livra da polícia, me livra do controle. E o Senhor não faz? Já chega da gente olhar só pra gente, meu irmão. A gente está sendo um crente. Lá no Pará existe uma palavra que se chama fuleiragem. Nós estamos tendo crente fuleiragem, meu irmão. Sabe o que é fuleiragem? Orgulhoso, egoísta. Nós estamos sendo fajutos, nós estamos sendo enganadores. Não vamos ser um crente Raimundo, um pé na igreja todo mundo. Temos que ser crentes verdadeiros, irmãos. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da igreja. Por quê? Por causa dessas coisas. E eu te pergunto, qual é a proporção que nós fazemos isso? Vamos ler
2 Coríntios 9, capítulo 6. Amém. O seu relógio não está funcionando, né? Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas aquele que semeia com fartura obtém uma colheita farta. Quanto mais você planta, mais você colhe. E muitas vezes o irmão planta mais fofoca do que bênção, meu irmão. Aí como ele quer ser abençoado? Tem vezes que ele planta discórdia, ele planta muita coisa, mas eu sou de Deus, sou abençoado. Não, meu irmão. Eu não fiz nada. Não. Deus, vem cá. Essa colheita aqui, esse plantio aqui, existe um ditado, Existe um ditado, hein? A colheita, ela é livre. Não, o plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Nós não devemos levantar pecado de ninguém. Não faça como Cã fez com seu pai, Noé. Sabe por que Cã foi amaldiçoado? Porque Cã viu no Deus de seu pai, Noé. Noé pegou um barril lá que estava velho, e o barril entrou em fermentação, e a fermentação criou álcool, e ele bebeu, ficou pobre. E ele estava do lado, doidão lá, doidão. E aí o Cã viu, achou graça e falou para os seus irmãos. Postou no Instagram, pegou o celular, se filmou, passou nos grupos. Olha meu pai aí, meu pai é beberrão, olha o meu pai nu, ridículo. Sabe, meus irmãos, não vamos ser aqueles crentes repórter, que vê uma pessoa morrendo, mas está com o celular. E a pessoa quer uma ajuda, quer uma mão assim. Uma vez eu vi lá em São Paulo, o cara com o celular filmando, o cara, como é? O bueirozão estava sem tampa, então o bueiro estava escoando água, puxando. E o cara brigando, e ele botava a mão aqui, cansava o braço, e o cara, olha, quase 5 minutos. Sabe o que aconteceu? O bueiro levou uma pessoa. Meu Deus, aonde é que está o mundo? Aonde nós estamos? Sabe? E a palavra de Deus diz que o amor, nos últimos tempos, o amor de muito esfriarão. Não é só com a palavra, mas é um pelo outro. E Cã foi amaldiçoado. E toda a sua geração foi amaldiçoada. Seus irmãos Jafé e Sem foram abençoados. E Cã foi amaldiçoado. Cã recebeu uma maldição do seu pai, Noé. Por quê? Porque ele brincou. Não é para que nós julgar, não é para que nós venhamos falar dos pecados. O que era? Então o que era? O que era que Cã deveria fazer? Pegar o lençol, cobrir a mulher do seu pai. Dizer, papai, vamos, eu vou te dar um banho, vou fazer um café para você. Papai, eu sou seu filho, eu vou lhe ajudar aqui. Só quer alguma coisa de mim, papai? Isso aqui não vai ficar daqui. Aí eu pergunto, você está cobrindo o pecado dele? Você está cobrindo o pecado do seu irmão? Não. Você está mostrando como Cristo.
Nós somos pequenos Cristo. Você está mostrando compaixão. Aonde está a compaixão? E nós vimos que o povo de Israel muitas vezes não era unido. Cada tribo, cada príncipe tinha uma pequena rixa. Um queria ser melhor do que o outro. Mas cada tribo tinha os seus artifícios. A tribo de Levi eram os levitas, eram os sacerdotes. A tribo de Efraim eram guerreiros. A tribo de Benjamim eram fazedores de instrumento. Então cada um tinha o seu ofício. Não tem por que um querer ser melhor do que o outro, irmão. Aí um tem o meu carro é mais novo, o carro mais velho, aí eu ganho isso, eu ganho aquilo, não sei o que e tal. Já chega de chegar, de sentar uma coisa, quando tu comprou o carro, não, o assunto tem que ser esse, meu irmão. O assunto tem que ser Cristo. Cristo, meu irmão. Quarta-feira nós estávamos aqui, e o pastor estava presidindo, e nós chegamos ao assunto que temos que trabalhar a união, temos que... A palavra de Deus diz que nós chegamos àquela passagem, tudo nos tempos primórdios dos crentes antigos, era o que? Tinha comunhão no partir do pão, na comunhão e no partir do pão. E aí o que é que nós estamos fazendo na comunhão e no partir do pão? O partir do pão é o que? O irmão não sentia fome. E a comunhão? Será que nós estamos tendo comunhão com o irmão quando nós comparamos uma casa maior do que a outra? Uma casa toda imobiliária? Um emprego melhor? Porque eu sou melhor, porque eu fiz isso, o PIB melhor, eu não sei o que, melhor, eu monto isso, eu monto aquilo. E eu vejo, sabe, eu estou cansado desse tipo de conversa, amigo. Eu estou cansado, parece que a gente está sendo melhor do que o outro. Parece que a gente está numa competição, eu não sei que nome é esse de competição. Sabe? Eu peguei isso sabe? É isso, meu cara é mais novo, cara é velho, não sei o que e tal. Meus irmãos, Deus me traz à tona que eu estou aqui para um objetivo. Isso só é para me abençoar, para poder me ajudar a fazer a obra de Deus. Eu vim aqui não é para ser rico, meu irmão. E o Espírito Santo de Deus te faz lembrar nessa tarde. Deus te trouxe para cá não é para você ser rico. Deus te trouxe num propósito, meu irmão. É para você estar aqui, crescendo na comunhão e no partir do pão, meu irmão. Muitas vezes nós estamos desviados, assim como Balaão. Dentro da igreja, Balaão estava desviado. O povo estava desviado. Os amorreus eram irmãos de Israel. A consequência de Israel chegou na porta de Israel. É assim quando não resolve o problema vem para a gente. O problema vem para a gente, meu irmão. Você vai metendo pelo ralo tudo que tu não presta. Uma hora vai entupir e a água vai voltar. E essa água ela é fedorenta. Essa água, meu irmão, vai encher de podridão a tua casa. E aí você descobre que você está errado. Que você plantou errado. Que você semeou errado. Que você plantou errado. E Deus disse: você vai colher isso. Você é obrigado a escolher isso. A briga, o irmão falando de você, a raiva, a inimizade. Mas isso tudo é plano de Satanás. E o profeta Balaão, que foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus,
ele foi manipulado. Manipulado não. Balaão estava desviado. Era um profeta. Mas na verdade ele não era um profeta. Ele não era um adivinho, feiticeiro. Queria manipular Deus. Se dizer, predizer o futuro. Usava o raciocínio lógico. Enganava as pessoas. Levantava a acusação de Israel. Queria servir o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é poderoso. Ele soube que Deus tinha dado vitória lá no Mar Vermelho para matar os seus inimigos. Seus inimigos esses que eram egípcios. E Deus acabou com os egípcios, libertando das mãos dos egípcios. E ele queria ser profeta de Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Mas nós vamos ver. Nós somos profetas de Deus. Porque a partir do momento que o véu se rasgou, nós temos acesso direto ao Senhor. É nossa responsabilidade como profeta de Deus. Porque o conhecimento da palavra de Deus tem enriquecido, tem crescido. Semana passada nós estávamos comemorando o quê? Formatura de start. Formatura essa completa. Fala do batismo, fala crente ser novo, fala o que é comunhão, fala o que é dízimo, tudo que o crente precisa ser, está tudo ali. E hoje você é um profeta de Deus. É nossa responsabilidade. Mas Balaão aceitou a proximidade com pessoas que não eram para estar na sua companhia. Balaão estava com uma venda nos seus olhos. Balaão ele ouvia de Deus, mas não praticava. Ele conhecia Deus, conhecia a sua palavra, mas não a praticava. Os seus olhos estavam cobertos, a venda estava coberta, porque ele recebeu os inimigos do povo de Deus. E o rei Balaque, rei dos Moabitas, chegou até Balaão e pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo. E olha como o inimigo vem, meu irmão. Ele diz assim, capítulo 22, versículo 4. Olha só, o teu inimigo, nosso inimigo, ele sabe quem Deus é. Olha o que ele falou. Pelo que Moabe disse, a população disse, aos anciãos midianitas, agora lamberá toda a congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, disse. Por que ele falou disso? Porque temeu muito diante do povo, que era muito, que andava puxado pelo povo de Israel. Eles temiam, sabiam que o povo de Israel era poderoso, porque o Deus de Israel era poderoso. E por onde eles passavam tinha vitória. E aí o inimigo mudou a estratégia. E aí o inimigo muitas vezes pega o teu próximo irmão para lutar contra ti. E ele fica esperando o que vai fazer. E aí Satanás não deu certo. Morreu. Então eu vou pegar um profeta de Deus para amaldiçoar o povo de Deus. Quem é esse profeta? O profeta Balaão.
E aí ele enviou mensageiros para Balaão. E disse assim: eis que o povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. E ele disse: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois mais poderoso do que eu, para ver o que poderei ferir, e lançarei fora da terra. Porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado. Olha só como o inimigo é. O inimigo conhece a palavra de Deus. Meus irmãos, Balaão, ele errou porque ele aceitou a proximidade daquele povo com ele. Ele sabia que aquele povo, ele era o Balaque. Quem era Balaque? Era o rei que odiava o povo de Deus. E muitas vezes, nós vemos alguém que tem raiva de crente e ficamos calados. É isso mesmo. Aquele irmão é difícil mesmo. Aquele irmão é assim. Não, eu já passei por isso. Não, ele é assim. E a gente vai dando corda, a gente vai alimentando para aquela pessoa. Ah, não é comigo. Isso não é comigo, isso aí é com ele lá, ele que deu o jeito dele. Temos que ter cuidado, porque Satanás, hoje, antigamente a gente via que ele se desviava e ia para o mundo, mas hoje o Satanás não precisa mais fazer isso. Satanás, ele desvia, ele segue o crente e deixa o crente no meio da igreja. E aí o crente está lutando contra outro crente. Balaão se parece um pouco com Paulo. Quando Paulo estava caminhando para o caminho de Damasco, estava lá no seu cavalo, Paulo era um assassino, perseguidor da igreja. Mas Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo, olhou para o céu, viu o sol, e viu um clarão mais forte que o sol, e ficou cego. E ele disse: Senhor, meu Deus. E ele viu que era Jesus. Jesus, me perdoa. A diferença é que Paulo abriu seu coração, meu. E a palavra de Deus diz que saiu escama dos seus olhos. As escamas de Paulo saíram dos seus olhos ao caminho de Damasco. E ele teve um encontro pessoal com Cristo. E Balaão não fez isso. Balaão deixou as línguas lisonjeiras. Deixou o seu ego crescer. Porque chegaram: sabemos que tu podes amaldiçoar. Quem tu quiser amaldiçoar, tu pode amaldiçoar. Tu és poderoso. Sabe? O profeta de Deus, ele não entrega o que ele tem. O profeta de Deus, ele entrega o que tem no seu celeiro. E o seu celeiro é de Deus. O profeta de Deus é nada mais um ajudador. Ele trabalha para o seu Senhor. O seu Senhor pede para trazer o mantimento, pede para trazer. O servidor vai lá pegar no armário e vai distribuir. Mas é dele? Não. O profeta, ele entrega aquilo que não é dele, ele entrega aquilo que é de Deus. É isso que é o profeta. Jamais ele pode louvar a si mesmo. Não pode deixar os lábios. Não, foi o Senhor que me usou. É Deus, é Deus, é Deus. E ele recebeu
Balaão era um profeta, era um admirador do Evangelho. Ele queria ter poder. Sabe aquele profeta que diz profeta, se intitula profeta? Ele era essa pessoa. Ele fazia aquilo que lhe convia. Ele trocava a bênção por dinheiro. Quantos profetas estão assim? Enganando a igreja. Dizendo que você trazer algo para Deus, Deus vai te abençoar. Não. Deus te abençoa mesmo com a mão vazia, meu irmão. Deus quer o teu coração. O que Ele quer mesmo é o seu coração, meu irmão. E a palavra de Deus diz que Balaão andou com gente que não era para andar. Existe um ditado popular que diz assim: me diz com quem tu anda, que eu direi de quem tu és. Isso é um ditado popular, mas o ditado popular é uma cópia do Provérbios. Vamos ver Provérbios 23, 21 e 20. Satanás tenta copiar as coisas de Deus. Vamos ver. Que horas são, gente? 36. Provérbio 23, 21. Pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormir terão apenas trapos para vestir. (23, 20 ou 21). Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem terão apenas trapo para vestir. Avance. Ouça seu pai, que lhe deu a vida, e não despreze a sua mãe por envelhecer. Quantas vezes a mãe disse: meu filho, não anda com essa pessoa. Meu filho, vá fazer sua lição. E aí está aqui o dito popular que tenta sobrepor a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade é que nesse tema a gente sabe, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, 33. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. É isso que nós temos que preocupar. Quem fez isso? O profeta Balaão. O que ele recebeu? Para amaldiçoar. Ele sabia que não podia amaldiçoar. E Deus o repreendeu. Vamos ver para a gente fechar isso. Salmos 1:1. Diz assim: como é feliz aquele que segue os conselhos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. E nem se assenta na roda dos zombadores. Irmãos, quando você faz isso, eu vejo que muitas vezes nós entramos numa semana, me esqueci a semana, que a gente estava pregando sobre hábitos, né? Então, certo costume se corrompe com certas pessoas. É mais fácil as pessoas te levarem de volta para o mundo do que você trazer para a igreja. Tenta convidar para a igreja. Tenta ir nas festas dele, tu vai. Não, eu vou para a festa, mas depois tu vem para a igreja. Não, hoje não vai dar. É ruim, cara. Não vem, meu irmão, não vem. Não vem. E muitas vezes nós fizemos assim, quebrando para o
lado para ver se Ele vem para o nosso lado. Quebramos o que? A nossa vontade. Nós vamos assistir um jogo, nós vamos estar no meio de pessoas que muitas vezes te somam. Você está sendo humilhado, mas verdadeiramente não é o que Deus quer. Porque a palavra de Deus feliz são aqueles que não se aceitam na roda dos escarnecedores. Por que não se aceitar? A palavra de Deus é bem clara. Nós somos luz, nós temos que estar no meio das trevas para iluminar. Mas não quer dizer que você vai conviver com a pessoa. Não quer dizer que você vai criar laços de amizade com essa pessoa. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Se o sal for insípido, não serve para nada. Sabe o que é o sal insípido? Você tirar o cloreto, como é que se chama o sal? Cloreto de sódio. Você tem aquele miojo, eles tiram o cloreto de sódio, mas continua sendo sal. Mas não salga mais nada. Ou seja, não tem gosto de nada. Só serve para te matar mesmo. Estão entendendo? E a palavra de Deus só serve para ser pisado. E a sua luz, se não ilumina, não serve para nada. E muitas vezes nós vemos a coisa errada e não falamos. Sabe? Porque Satanás bota na nossa cabeça que na igreja você não tem amigo. Você não precisa. Você vai ter amigo do futebol, vai ter um amigo do bilhar, vai ter amigo da bebida. Eles são teu amigo. Eu vi um testemunho que o irmão disse assim: não tenho amigo na igreja, mas eu chego lá no bar, eles me abraçam, me dão cerveja, me dão cigarro, estou ouvindo som, eles quando me olham, eles se alegram. E a gente tem que olhar e refletir em tudo isso. E muitas vezes nós não conseguimos abrir um sorriso para o irmão. Não conseguimos se aproximar do nosso irmão. Mas a palavra de Deus, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Sabe? Infelizmente, nós não estamos vigiando. Eu ia levar a pregação até para outro canto, mas o Espírito Santo de Deus manda parar por aqui, continuar a pregação falando sobre a irmandade, o que devemos fazer. A palavra de Deus diz que nós não jamais devemos pagar o mal com o mal. E jamais nos cansar em fazer o bem. Nunca pagar o mal com o mal, mas o bem. Pagar o bem com o mal. Porque assim vai quebrar. Vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora você continuar. Aquele irmão, sabe aquele irmão? Eu estava de juízo virado. Aquele irmão, eu falei besteira para o meu irmão. Ele sempre vem com bem. Poxa, irmão, tudo bem e tal. Não tem nem mais cara. Ô meu amigo, me perdoe. E ele, porque o maior psicólogo é Cristo. Ele vai fazer o quê? Ele vai dizendo, paga o mal com o bem. E você vai trazendo aquela pessoa, vai trazendo aquela pessoa, vai trazendo aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser seu amigo. Como você faz com o cão?
Então te late. Você dá comida para ele, ele fica. Você vira a costa, ele comeu. Aí tu bota água, ele. Tu virou, ele deu costa. Continua fazendo isso. Agora, ele vai ser teu amigo. Agora, dá um tapa na cara do cachorro. Ele dá. Pá! O cachorro vem pra ti. O cachorro vai criar um ódio gigante. Eu vi um vídeo, um tratador de um elefante. Ele foi pisoteado pelo elefante. Ele pegava a vara assim, batia no elefante. O elefante obedecia por quê? Porque estava com a vara. Estava todo amarrado lá. Chegou um dia que o elefante quebrou a corrente, virou uma pizza ele. Meu Deus, velho. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora, uma coisa que o profeta Balaão fez com o povo de Deus, ele queria um reconhecimento. O profeta de Deus queria um reconhecimento do seu povo. Isso é culpa de quem? A minha? Se você dizer, meu irmão, a pregação foi boa, Deus me usou. Mas eu fico naquele no coração um carinho, né? Talvez o profeta Balaão queria um carinho dos seus irmãos, carinho do seu povo, porque ele era um profeta de Deus. A prova que ele era um profeta, Deus falava com o profeta, versículo 8, 22, 8. Não. Versículo 22, perdão. Pode pôr o 20 aqui. 20, por favor, 20 e 21. De números? Números. Números 22. 20, passa por 22. Não, 22, 20. Naquela noite, Deus veio a Balaão e disse. Então, o profeta ouvia de Deus, certo? Uma vez que esse homem vier a chamá-lo, levante-se e vá com ele, contudo, faça apenas o que eu te chamar. Antes disso, Deus falou assim, versículo 9, 22, 9. Deus disse assim, o que tu faz com esse povo? Deus veio a Balaão e perguntou, quem são os seus visitantes? Deus está virado, porque Deus sabia que esse povo odiava. A luz, nós somos luz. A luz não se deve misturar com as trevas, de modo nenhum. Temos que ser alegres? Temos que ser amorosos? Temos. Mas você não vai criar laço com as trevas, meu. E o que o profeta estava fazendo? Recebeu sua casa e disse, olha, dorme aqui e que eu vou ter com Deus e Deus me dirá o que eu vou fazer. E Deus disse assim, tu não vai ir com eles. Manda eles voltarem e deixa eles ir lá. Aí vem
no versículo 15, Balaque prosseguiu a enviar mais homens honrados. Aí o outro erro do profeta. Sabes por quê? Eu vejo nós, quando eu digo profeta, eu vejo nós. Porque eu trato o irmão, mas ser meu irmão, e não procuro saber da vida. Mas se vê alguém aqui com uma BMW, uma vida melhor, e aí uma roupa, né? E a palavra de Deus diz aqui que Balaque foi assediado por esses homens poderosos. Está aí. Enviou um número maior de oficiais ainda mais importantes. Agora imagina aqueles homens com ouro, com cordão, com joia, com roupa cara. E disseram, vou ficar ali. Até quando os nossos interesses vai sobrepor os interesses de Deus? Esse foi um dos erros do profeta. Sabe? Até quando nós vamos deixar o interesse de Deus em segundo plano e o nosso sobrepor de Deus? Sabe quando nós deixamos o nosso interesse? É quando nós vemos um movimento na igreja, um culto na igreja, e nós não queremos ir. Porque nós estamos desviados da palavra de Deus. Nós, assim como o profeta Balaão, nós não estamos dando crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, aquele que me ama, guardei os meus mandamentos. E muitas vezes, nós vemos a igreja vazia e o profeta dando ênfase à sua vontade, tratando com indiferença, tratando aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe lisonjeia, aquele que te trata melhor, sabe? Eu não me esqueço o dia que eu fui chamado para ser obreiro. Meu irmão velhinho, cabeça branca, disse, olha meu irmão, vou te falar uma coisa. Não espere nunca te enviarem um barco cheio de ouro, cheio de presente, rosas, para enviar um presente para ti. Não espere que isso aconteça. Não estou te dizendo para te esperar o pior, mas esteja preparado, porque quem está com Deus, o inferno se levanta. Mas nunca haja na sua vontade, sempre faça a vontade de Deus. O que seja prevalecendo na tua vida é a vontade de Deus, que seja prevalecida na tua vida. Não vamos aceitar honrarias, meu irmão. Vamos deixar que os outros lábios nos honrem. Não vamos se aproximar de pessoas grandes, sabe? Tem pessoas que agem de uma forma com uma e forma de outra, porque aquela pessoa ali tem como te abençoar. Não, essa pessoa aqui, quando tiver o papel, essa pessoa pode me encaminhar. O irmão, coitado ali, que pode te dar coisas espirituais, coisa que o dinheiro não compra, ele pode te dar. E aí ele vai e se perde. Muitas vezes, quantas vezes a gente faz isso mesmo? E Balaque fez isso. Balaque conseguiu enganar aquele povo, continuar a criar maldição no povo. E Deus disse, não, você não vai. Versículo 20, para a gente terminar. Que horas são? Vinte 22, 21. Então, na manhã seguinte, vou perguntar, tá rápido.
Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta, partiu com os oficiais moabitas. Deus já tinha dito que não. Vamos ver lá, 22. E a ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr a caminho e impedir a sua passagem, enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos. O que aconteceu aí? Deus disse para Balaão: Balaão, você vai com esse povo, mas o que eu te disser, você vai fazer. Mas você não vai amaldiçoar o povo. Você vai fazer aquilo que eu te mandei. E na manhã seguinte, eu creio no seu coração, a raiva que Balaão, a falta de reconhecimento que o povo de Israel não fazia, disse: eu quero amaldiçoar esse povo mesmo. Quero amaldiçoar esse povo mesmo, porque Deus me deu o poder para abençoar e amaldiçoar esse povo. E esse povo não me reconhece. Até quando a gente vai torcer contra os teus irmãos? Até quando nós vamos cogitar em 2 pensamentos, meus irmãos? Não podemos fazer isso. Ou você é de Deus ou você não é. Então a ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles. Mas Deus não disse para ir lá? Deus. Mas Deus viu o coração. O nosso Deus é aquele... eu posso te enganar, meu irmão. Mas enganar Deus não me engana. Porque Deus é aquele que sonda os corações, meu. Eu posso estar falando com o pastor palavras boas, mas eu posso estar torcendo contra ele. Eu posso estar falando contra dele. Eu posso estar querendo a destruição dele. Você está entendendo? Eu posso estar junto dele só para saber os planos dele, mas eu quero destruí-lo. Tem pessoas que podem fazer isso, meu. Tem pessoas que podem fazer isso. E é por isso que a ira de Deus se levantou contra o profeta. Porque ele fez isso contra o povo de Israel. O povo escolhido, o povo eleito, o povo sacerdócio real e nação santa. Como foi lido, a mulher samaritana, o Marcos leu, Jesus o que? Recebeu aquela mulher. Jesus sabia o que era uma mulher? Uma prostituta. Não porque ela se vendia, mas porque ela já tinha tido vários homens. Mas Jesus o recebeu. Mas Balaão persistiu e foi contra o povo de Deus. E ele queria amaldiçoar o povo de Deus, irmãos. E ele subiu da sua jumenta e ele foi no seu caminho. Nesse caminho tinha uma parede da direita e tinha uma parede da esquerda. E a jumenta viu um anjo com uma espada. E a jumenta parou. E Balaão pegou e bateu. E a jumenta foi com medo. E a jumenta se desviou e Balaão, pá, bateu na jumenta. E depois foi na frente. E o anjo do Senhor não queria deixar. E aí vem aquela palavra. Deus falou na boca da jumenta. Quando Deus quer usar, usa até um animal. Quem somos nós para dizer, nós somos profeta, porque Deus me usa? Nós não entregamos o que é nosso. Nós entregamos o que é de Deus. Aleluia. Nós entregamos a palavra de Deus. Nós somos um instrumento de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós somos escolhidos. Nós somos servos de Deus. Glória a Deus. E o anjo do Senhor, pela última vez, se põe na frente. E a jumenta já se deitou embaixo de Balaão.
E a jumenta disse, o Senhor abriu a boca da jumenta e disse, o que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? E a jumenta disse a Balaão, não sou eu tua jumenta, e tudo aquilo que onde quiseste ir eu te levei. Por que tu me faz tanto mal? Sabe? Muitas vezes a gente diz ser tanto de Deus, mas a gente maltrata tanto aquele que nos ama. Sabe? Com brincadeiras, com palavras, e a gente acaba tratando mal aquele que nos ama. E a gente passa tão desapercebido, meu. O cachorro, coitado, já pegou quantas bicudas na barriga. Tá lá, dando glória a Deus, aleluia. Tá aí morrendo até, pá, falando em inglês estranho. O cachorro lá passa fome com sede. E ele, coitado do garotinho, pega uma bicuda. Ah, deixa eu dormir. E assim nós somos, queremos dizer que nós somos de Deus. E o anjo vendo, Deus disse assim, tem gente para Balaão. Balaão está perdido. Balaão não consegue nem enxergar o anjo do Senhor. E Deus abriu os olhos do Balaão. Versículo 31, por favor. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo. E o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. E o jumento, a sua jumenta lá deitada, chorando e dizendo, por que me fizeste isso? E o anjo disse, eu por 3 vezes, se não fosse a jumenta, eu ia tentei te matar 3 vezes. Deus me mandou aqui contigo 3 vezes para te matar. Deus me mandou para te matar, sabe? Deus é amor, Deus perdoa, Deus pegando, mas Deus é justiça. Aleluia. Deus é justiça, meu irmão. Aleluia. Sabe por que Deus não mata? Porque o sangue de Jesus está na nossa vida. Sabe por quê? Aquele símbolo da pia, que tem os 2 querubins, o sacerdote degolava o animal e botava o sangue na pia. Aqueles 2 querubins com asas assim, quem se lembra a Arca da Aliança? Em cima dele tem uma pia, em cima dele tem dois querubins. E os querubins não se olham um para o outro, porque eles estão focados na missão deles, de matar. Sabe o que impede eles de matar? O sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Sabe por que Satanás não te destrói? Porque o sangue de Cristo Jesus está em mim e em ti. Mas cuidado, meu irmão. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. E o anjo do Senhor queria matar o profeta. Porque estava desviado. Porque estava tramando contra o povo de Deus. E quem é aquele que pode tramar contra o povo de Deus? Ninguém. Quem é que pode se levantar contra o braço forte do Senhor? Ninguém. Quem pode levantar a acusação contra o povo ungido do Senhor? Ninguém. Quem é que pode julgar o povo de Deus? Ninguém. Oh Deus, aleluia, Senhor. E o anjo do Senhor disse, a tua jumenta te mostrou o caminho. E a jumenta foi maior do que o profeta, porque a jumenta viu o anjo e o profeta não viu o anjo. E a jumenta mostrou o caminho para ele. E ele estava perdido. E aquela que ajudou foi judiada, bichinho. E o anjo disse, eu te mataria e deixava a jumenta viva. Mas, irmãos,
quero acabar por aqui. Nós estamos já no tempo consegui. Mas a gente deu uma resumida. Deus desviou aquilo que ele queria dizer a princípio. Mas no final deu tudo certo. Deus fez a sua mensagem, não a minha. Mas que nós venhamos pôr em prática comunhão e partir do pão. Que nós venhamos deixar de comentar a vida de ninguém, mas que você venha abençoar o seu irmão, ore pelo seu irmão, ajude o seu irmão. Para a gente terminar, Romanos 8:33, por favor. Quem se atreve a acusá-lo do escolhido de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Sim. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus é o nosso advogado fiel. Glória a Deus, aleluia. Tem uns advogados que se vendem aí para as empresas, mas ele é fiel. Ele é fiel para julgar as nossas petições. E para te dar vitória, meu irmão. Porque a palavra de vitória já foi liberada para nós. Receba em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Pai Santo, Pai Eterno, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradeço pelo teu Espírito Santo, Senhor, que tem me dado, Senhor, tem me usado, Senhor, para pregar diante do teu povo, Senhor. Eu trabalho na ceifa, Senhor. Senhor, isso não é meu, é teu, Senhor. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Da mesma forma, eu entrego nas tuas mãos a vida da tua igreja, Senhor. A vida dos pastores, Senhor. Para que essa igreja cresça, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor sopraria vento de renovo, Senhor. E hoje o teu Espírito Santo falou ao meu coração. Nós falamos para a tua igreja, Senhor, que o Senhor está renovando essa igreja, que o Senhor está soprando nesse lugar, vento de mudança, vento de avivamento sobre esse lugar, Senhor. Deus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para fazer a tua vontade, nada mais do que tua vontade. Senhor, venha restabelecer, Senhor, uma nova unidade, Senhor, um novo amor, Senhor, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, comece, Senhor, a quebrar aquilo, Senhor, que não está direito, Senhor, mas põe na tua vereda, põe nos teus caminhos, Senhor. O teu Espírito Santo é aquele que trabalha em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, Pai Eterno, eu te agradeço por tudo, pela vida dos nossos amados irmãos, Senhor, que eles venham crescer em espírito e verdade, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus, eu vejo uma glória aqui. Aleluia. Eu vejo uma glória aqui, irmãos. Glória, glória, glória a Deus. É real e verdadeiro o que Deus falou no meu coração. Aleluia, Senhor. Deus ele faz assim. Ele pega assim um culto e ele usa desde os louvores, as palavras, e Deus está soprando, irmãos. Que você creia no Senhor Jesus, que você se ponha no lugar da bênção. Em nome de Jesus.